A água possui uma força incomparável em relação a nós, sendo muitas vezes subestimada pelo que realmente é. Isso pode ocorrer devido ao fato de muitas pessoas acabarem enfrentando problemas relacionados a ela. Não importa o quanto nos consideremos fortes, a água sempre prevalece, e certos corpos de água são indubitavelmente os mais poderosos de todos. Desde ondas que atingem plataformas de petróleo até colisões de carros, existem inúmeras ocorrências de 10 ondas monstruosas capturadas pelas câmeras. Número 1. Na África do Sul, os surfistas experientes muitas vezes sentem que seus pontos de surf diários se tornam um pouco monótonos. Embora ainda se divirtam, os mesmos desafios que encontravam quando estavam aprendendo parecem ter diminuído. No entanto, os surfistas sul-africanos não precisam ficar entediados por muito tempo, pois têm a opção de viajar para um dos locais de surf mais extremos do país, Dungeons Beach. Dungeons Beach é um renomado ponto de surf localizado ao largo da costa de Old Bay, aos pés da montanha Sentinel. A praia só pode ser acessada por meio de um passeio de barco a partir do porto de Old Bay. No entanto, a maioria dos surfistas diria que vale a pena. Este local desafiador oferece algumas das maiores ondas, chegando até 60 pés, e é considerado um dos melhores do mundo. Surfistas internacionais e locais foram os primeiros a surfar em Dungeons Beach, com Pierre de Villiers e Peter Button, ambos da cidade do Cabo, sendo os pioneiros em 1984. Desde então, o local ganhou fama por sediar o famoso evento anual Red Bull Big Wave Africa. Este evento é exclusivo e por convite apenas para os melhores surfistas nacionais e internacionais do mundo. A única pessoa a obter uma pontuação perfeita de 10 enquanto surfava em Dungeons Beach foi o surfista americano Greg Long, renomado como um dos melhores surfistas de ondas grandes do mundo. As ondas neste local são absolutamente enormes, começando a quebrar em torno de 8 a 10 pés durante a maré baixa. No entanto, não são apenas as ondas que tornam Dungeons Beach perigosa. As águas ao redor também são infestadas de tubarões. Portanto, se você não arrisca se afogar no surf, pode estar em risco de um ataque de tubarão. Número 2. É provável que você não tenha noção do quão poderosas as ondas podem ser, mas certamente terá uma visão disso quando se aventurar na cidade litorânea do lado oeste de Portugal, chamada Nazaré. Nazaré está localizada a cerca de 60 milhas de Lisboa, de frente para o Oceano Atlântico. Sua localização a torna conhecida por suas enormes e altas ondas que quebram na costa, com algumas atingindo incríveis alturas de 65 pés e até mesmo 100 pés. Embora Nazaré seja um destino turístico popular e um resort de praia, também atrai muitos surfistas em busca de surfar essas grandes ondas. Eles são verdadeiramente destemidos. As enormes ondas são resultado de um grande desfiladeiro submarino, e a melhor época para visitar e testemunhar ou surfar essas ondas é entre outubro e março. No entanto, é durante os meses de dezembro a fevereiro que você terá mais chances de ver os maiores céus. É importante destacar que a maioria dos surfistas não ousaria enfrentar as maiores ondas durante condições de tempestade, especialmente quando chegam a 100 pés. No entanto, em 2017, o surfista Rodrigo Coxa não demonstrou medo. Esse adolescente montou uma onda de 80 pés, imediatamente tornando-se um recordista mundial do Guinness pela maior onda já surfada. Apesar de ter perdido as botas, machucado as costelas e ter um pé dolorido, ele provavelmente diria que tudo valeu a pena. Número 3. Um navio de cruzeiro foi impactado por ondas assustadoras durante uma viagem. As férias em cruzeiros são extremamente populares, porém é difícil imaginar como essas experiências continuam a ser agradáveis quando vídeos como este surgem na internet. Em vez de um momento relaxante, a ideia de estar à mercê do oceano e sendo esmagado por ondas de 30 pés na Antártica se torna um verdadeiro pesadelo. Cerca de 160 pessoas estavam a bordo do navio Clélia 2, operado pelos Estados Unidos e com 290 pés de comprimento.
O navio teve que esperar pacientemente enquanto era jogado de um lado para o outro pelos mares agitados, devido à perda de um motor e a uma falha elétrica que ocorreram em mares extremamente tempestuosos. Ventos de 55 milhas por hora tornavam a situação ainda pior, levando a tripulação a declarar uma emergência e solicitar ajuda via rádio. Segundo relatos, uma onda gigante atingiu o navio de cruzeiro e danificou a janela de estibordo, causando danos à eletrônica e afetando o motor. A falha afetou o desempenho do navio e resultou na perda das comunicações. Felizmente, a tripulação conseguiu lidar com a situação e solicitou ajuda via rádio. Um navio de assistência foi enviado para acompanhar o navio de cruzeiro e realizar os reparos necessários a bordo. Após os consertos, o navio foi capaz de retomar sua jornada de volta ao porto, mas acabou atrasando 2 dias, percorrendo uma distância de 500 milhas. Antes de prosseguirmos, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo fascinante. Caso contrário, pode ser que uma centopeia rasteje em seu rosto enquanto você estiver dormindo. Número 4. As violentas quebras na costa são conhecidas por serem imprevisíveis e talvez o tipo mais imprevisível de água. Essa condição oceânica perigosa ocorre quando há uma transição rápida de águas profundas para águas rasas, e a energia dessa transição é forte o suficiente para derrubar as pessoas, transformando-as em rochas afiadas, corais e areia dura. Certamente não é uma sensação agradável e, de fato, é uma causa comum de lesões graves no pescoço, cabeça e medula espinhal. Alguns dos eventos de shorebreak mais perigosos ocorrem no Havaí. Mesmo quando as ondas estão relativamente pequenas, ainda são perigosas, e uma onda com apenas cerca de 3 pés de altura pode resultar em uma lesão na medula espinhal. No Havaí, as ondas percorrem uma longa distância antes de atingir a costa e não são retardadas por uma plataforma continental. Como resultado, elas chegam à costa com uma força incrível. Número 5. É comum comprarmos madeira ou móveis de madeira sem pensar muito no esforço envolvido na proteção desses materiais. No entanto, quando você vê um cargueiro navegando em uma tempestade perto das Ilhas Kuril, transportando mais de 30 mil toras, pode apreciar mais os produtos de madeira que compra. Esse navio de carga e sua tripulação tiveram que enfrentar ventos de 80 nós e ondas de 32 pés de altura o tempo todo. Água vazava para a sala de máquinas, e a tripulação teve que passar muito tempo tentando remover toda a água enquanto lidava com temperaturas tão baixas quanto 24 graus Fahrenheit. Certamente, eles mereceram todo o reconhecimento por essa tarefa difícil. A filmagem também mostrou a presença de enormes ondas no convés estibordo. Após a tempestade, a tripulação teve que proteger novamente a carga. Não parece exatamente o trabalho mais divertido. As Ilhas Kuril se estendem por 810 milhas, desde Hokkaido, no Japão, até a península de Kamchatka, na Rússia. Fazem parte de um anel de estabilidade tectônica, e o clima ao redor das ilhas é conhecido por ser severo. Há invernos longos e frios, seguidos por breves verões com neblina. A região recebe cerca de 50 polegadas de precipitação a cada ano, principalmente na forma de neve. Número 6. Não é incomum que os navios sejam lançados ao redor durante tempestades no mar. No entanto, chama a atenção o caso do MV Medzabor, de propriedade da Wagenborg, que parece enfrentar desafios nas condições mais frequentemente do que o habitual. Em um vídeo, é possível observar o navio navegando pelo Atlântico Norte no início de 2008, e não é nada fácil navegar nessas águas. O navio é atingido por ondas massivas de 98 pés, capazes de causar danos graves e até mesmo matar pessoas. Vale ressaltar que o Oceano Atlântico é o segundo oceano mais perigoso do mundo, com águas afetadas por ventos costeiros. Isso fica evidente ao se observar essas ondas impressionantes. No entanto, não são apenas os ventos fortes e as ondas gigantes que colocam o MV Medzaborg e sua tripulação sob pressão.
As baixas temperaturas também são um desafio. Em pelo menos uma ocasião, o navio ficou preso no gelo, enfrentando condições extremamente frias. No Atlântico, o clima pode se tornar implacável, e a equipe descobriu da pior maneira possível como o frio intenso pode afetar sua jornada de barco. Ficaram praticamente parados, sem conseguir progredir rapidamente. Número 7. Na Austrália, especificamente em Queensland, uma enorme onda de 16 pés atingiu a costa, causando preocupação em meio às mudanças climáticas que estão causando caos ao redor do mundo. As pessoas que vivem perto do oceano ou corpos d'água em Queensland podem estar questionando sua decisão após esse incidente. Muitos descreveram a onda como um mini tsunami, pegando as pessoas de surpresa. Vídeos mostraram pessoas caminhando tranquilamente na praia antes que uma grande onda se aproximasse, dando a sensação de que poderia engolfá-las a qualquer momento. Toda a Bondi Beach em Sydney foi inundada, e avisos de perigo foram emitidos para a maior parte da costa de Nova Gales do Sul, devido aos fortes ventos que agitaram as ondas incrivelmente prejudiciais. Embora essas ondas tenham sido mais perturbadoras do que realmente destrutivas, Queensland é conhecida por abrigar algumas das melhores ondas de surf da Austrália. Por exemplo, as Rochas Napier, no sul da Gold Coast, são o local de um evento do Campeonato Mundial de Surf, o Corona Open Gold Coast. Além disso, Kira possui alguns dos melhores pontos de quebra de direitas do mundo, enquanto Burleigh Heads também é conhecido por suas notáveis ondas. Número 8. Por vezes, a jornada de pessoas que viajam no estado de Washington, especificamente na balsa de Friday Harbor para Anacortes, pode ser desafiadora. De fato, é tão difícil que os carros podem se envolver em acidentes mesmo sem estarem na estrada. Um exemplo disso ocorreu em 2017, quando Jeremy Rigeva estava viajando como passageiro na balsa 1105 de Friday Harbor para Anacortes. Enquanto estavam sentados em seu veículo, Jeremy percebeu que as ondas estavam ficando cada vez maiores. Decidiu então começar a filmar à medida que as ondas cresciam em tamanho. Foi nesse momento que um jato de água atingiu o barco, seguido por uma enorme onda que impulsionou um carro à frente deles, empurrando para dentro do carro ao lado, resultando em um recuo de 3 pés. Felizmente, essa foi a única onda significativa durante toda a curta viagem, o que trouxe grande alívio ao passageiro de Jeremy, que se sentia desconfortável com a forma como tudo aconteceu. Número 9. Um farol localizado na região da Bretanha, na França, enfrenta ondas violentas e correntes marítimas perigosas. Esse farol, conhecido como Farol de Man, costumava abrigar pessoas reais que viviam nele. Sua construção levou 14 anos devido às condições extremas ao redor, sendo considerado um dos locais de trabalho mais desafiadores. A comunidade de guardiões do farol se referia a ele como o Inferno dos Infernos. No entanto, felizmente, desde 1990, o farol foi automatizado. Outro farol na ilha de Seine, no lado leste, era suspeito de ser assombrado devido às histórias de má sorte dos guardiões da luz que moravam lá. Durante tempestades intensas, alguns faroleiros afirmavam ouvir gritos angustiados. Essas circunstâncias levaram à automação do farol em 1910, muito antes da maioria dos outros faróis. Número 10. 10 condições tempestuosas e um veleiro. Temos a melhor tecnologia em embarcações que já existiu, mas isso não significa que sejamos para o oceano. Basta observar como esse grande veleiro é jogado ao redor pelas ondas, como se não pesasse nada. Essas filmagens foram feitas por um fuzileiro naval alemão a bordo de um barco de resgate chamado Wilhelm Kaisen, em 1997, durante o resgate de um veleiro em apuros chamado SY Anita. O barco de resgate foi chamado para ajudar o SY Anita, que estava em perigo no Mar do Norte. Com a ajuda do barco de resgate, eles conseguiram chegar a um porto em Heligolândia, um pequeno arquipélago alemão no Mar do Norte.
Apesar da situação assustadora, algumas fontes relatam que a tripulação estava experiente e bastante tranquila, pois conheciam bem seu navio e sabiam que ele poderia lidar com a situação. No entanto, foram atingidos por uma grande onda que fez o veleiro começar a virar. Felizmente, não virou completamente, caso contrário, teriam perdido o mastro principal, que estava a cerca de 10 graus submerso antes de se endireitar. A tripulação então decidiu chamar a guarda costeira para obter ajuda, pois estavam preocupados com um pranchão quebrado. Algumas pessoas amam o oceano e se aproximam das ondas, seja por meio do surf ou de outras atividades, enquanto outras preferem manter distância e correr para as colinas ao ver uma onda. E você, gosta de estar na água ou é mais provável que fuja das ondas? Não deixe de conferir outras coisas interessantes que temos para você na tela. Inscreva no canal e até a próxima!